Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, somos o Recanto Nerd. Hoje iremos falar do segundo episódio do mangá, após a série do anime. Acompanhem nossos vídeos até o final, e fique por dentro de toda a trajetória do nosso herói de um soco só. Bora comigo! No capítulo passado, terminamos com o exército do Sr. Narink, seguindo em direção à cidade Z. Então agora, vemos que Garou acabou de acordar, e não sabe ao certo onde ele se encontra. Com muitas feridas em seu corpo, e com seus pensamentos embaçados, ele agradece por ter sobrevivido. Ao levantar, ele avista uma carta sobre a mesa, então, ele a pega. Na carta ele acaba descobrindo que os monstros salvaram a sua vida, e o pedem como recompensa, a gentileza de que espere pacificamente, sem arrumar nenhum tipo de confusão. Sendo alertado que se acaso ele resolva sair, ele será caçado por heróis de alta classe, e que ali seria um lugar seguro para ele ficar. Informado também que suas roupas estão limpas e consertadas, e que poderia ficar à vontade no local. Ao terminar de ler, ele amassa a carta e a joga fora, e reclama muito com dores em seu corpo. Em seguida ele coloca suas vestes, então ele percebe o quanto seus membros estão pesados. Pensando que seria bom comer algo, para que possa compensar sua perda de sangue. Então aos poucos suas lembranças voltam, e assim ele recorda que havia lutado com seu antigo mestre, até o momento que o pássaro monstro apareceu, o retirando da luta. Com o pensamento que essa associação de monstros é um saco, suave como um touro, ele acaba metendo o pé na porta, e saindo daquele local. Como seus esforços junto ao Metal Bat não surtiram nenhum efeito, acredita que a centopeia anciã teria matado seu mestre, mas, ele se intitula como o caçador de heróis, então isso acaba não tendo a menor importância. Na medida que ele avança pelo caminho, ele sente o cheiro de sangue no ar, e fica enjoado, e como sente pressão em seus ouvidos acredita estar no subterrâneo. E então que como um clichê, ele avista uma luz ao final desse caminho. Escutando gritos, e pessoas implorando para não serem mortas, ele se esconde e observa. Então vemos que os que imploram, são os membros do exército de Narink, que foram capturados. Eles dizem que não cometerão esse erro novamente, prometendo nunca mais cruzarem o caminho dos monstros. Dizem que são apenas mercenários, e que eles podem fazer o que bem entender com o refém, e tudo o que pede é que poupem suas vidas, e os deixem sair de lá. Ao ver aquilo, Garou pensa que eles não são heróis profissionais, são apenas um bando de loucos mercenários. E de joelhos, eles continuam a implorar. Gyoro diz, que independente do que digam, eles mataram 2 de seus monstros valiosos, e que isso ele não poderá deixar passar. E que quem os enviou, conseguiu equipamentos bem poderosos, e isso não é algo que se veja todos os dias. E os pede que eles lutem, pois eles adoram brincar com os que revidam. Então Toshogara, o capitão, banhado em lágrimas diz aos outros. Se não fosse aquele robô, nós teríamos conseguido escapar. Gyoro se diverte dizendo, que a jogada publicitária da Associação de Monstros foi um sucesso. E os agradece por terem trago um recruta promissor. Dizendo ao robô que ele está qualificado para se juntar à associação. E pergunta o seu nome. Então o robô responde dizendo, que achou os mercenários por acaso, e os levou. Mostrando estar satisfeito por achar que fez a coisa certa, se apresenta. Dizendo ser chamado de Máquina de Combate G5. E comunica que foi enviado pela organização para auxiliar os monstros. Gyoro se espanta, e o pergunta como ele chegou até ali sem se perder. E deseja boas-vindas ao robô, enquanto usa sua telepatia, dizendo a Garou que ele pode ficar escondido um pouco mais. E pergunta aos outros monstros como deve punir os mercenários. Devemos transformá-los em monstros ou os matamos? Então os monstros pedem a morte de todos, pois eles anseiam por sangue fresco. E para vocês que chegaram até aqui, se inscreva no canal, e deixem o seu like. Compartilhem com os amigos, pois isso ajuda muito nosso canal a crescer, e produzir mais conteúdos especiais para vocês. Não se esqueçam, pois isso faz nosso trabalho valer a pena. Enquanto Gyoro decide o que vai fazer, monstros impacientes pulam em direção aos mercenários, alegando que é de quem chegar primeiro. E os mercenários se desesperam. Gyoro manda que parem com a palhaçada. Então o ceifador real, com sua espada parte ao meio o monstro que tentou atacar os mercenários. Dizendo, e se o primeiro for eu? Portanto, se Gyoro me permitir. Dizendo também, que já está em seu limite, e que está se contendo. Pois está doido para fazer os mercenários sofrerem.
E se Gyoro o deixar brincar com eles, ele obedecerá cegamente até a luta com os heróis. Garou não acredita na loucura que está diante de seus olhos, pensando como lidar com a insanidade desses monstros. O líder deles deve ser muito poderoso, afinal até a centopeia seguia ordens. Então que máquina divina, usando de seus próprios interesses opina. Como foi ele que havia enfrentado os mercenários, ele conhece bem o potencial de suas roupas de combate. E sugere que eles tirem vantagem delas. Então que Gyoro diz, perfeito. Usaremos eles como peões. E Ceifador irritado, quase infarta com esse pedido, pois ele deseja muito torturá-los. Dizendo que se eles lutarem contra os heróis, não seria nada cruel. Afirmando então, que eles desejam a morte. Então que um chicote envolve sua espada. E ele escuta Stiling S dizendo, que agora eles são dela. E que ela irá discipliná-los. Ceifador não gosta, mas é repreendido por Gyoro, que dá a ordem de deixá-los com a Sra. S. Desesperados os mercenários se perguntam, como serão disciplinados, e continuam implorando para irem embora. Então Stiling S os manda calarem a boca, e com seu chicote ela os transformam em seus escravos. Aparentando então, está muito satisfeita com suas novas aquisições. Máquina divina, pergunta se seria permitido morte entre os monstros, para suas dúvidas tirar. E Gyoro responde, é claro que não, pois isso enfraqueceria a associação. Ressaltando diz, que embora seria bem difícil deixar a associação mais forte que já é, considerando os membros que ela já tem, mas é melhor que não se exaltem muito. Então Ceifador, diz que há outro humano no local, e sentindo seu cheiro, manda que ele apareça. E Garou então se aproxima. Gyoro que já sabia de sua presença, o sauda. Dizendo, até que você acordou bem rápido. Ao ver Garou, os monstros nas arquibancadas, dividem as suas opiniões, enquanto uns são fãs, outros o querem devorar. Então Gyoro pede silêncio aos monstros, dizendo ter assuntos a resolver com o Garou. E Garou percebe que tem um gigante sentado nas sombras, e pergunta em que Gyoro precisaria dele. Então Gyoro explica dizendo, que na associação temos 500 monstros, sendo a mesma quantidade que os heróis profissionais. E como o número de monstros de nível desastres, demônios ou acima, foram reduzidos a menos de 30 nos últimos dias, estamos com vaga na posição de liderança. Embora que ainda possamos facilmente ganhar dos heróis, nós queremos que você se torne um membro executivo, e meu ajudante. Vemos que os monstros nas arquibancadas parecem não gostar muito dessa promoção instantânea, achando isso muito vantajoso para quem acabou de chegar. Então que Gyoro explica, ele é um tipo raro e valioso. Pois estando sozinho e machucado, ele conseguiu vencer heróis da classe S, e sem desistir. Afirmando também, que esse tipo de espírito não tem comparação. No entanto, Orochi tem mais uma condição. Precisamos que você prove que realmente é uma criatura misteriosa. Garou ironiza dizendo, então vocês querem que de mim saia chifres. Então Orochi diz, um dia você terá. No entanto eu quero que você traga a cabeça de algum herói para mim. E não importa de quem seja, só quero que o traga. Então Garou diz, que na luta de hoje cedo, ele havia tirado a vida de alguns heróis. Então ele é informado que Silverfang, e os outros, estão vivos, e que a centopeia anciã foi derrotada. Enfim que nós vemos os dois rivais de Flash, Vento da Tempestade e Fogo do Inferno conversando. Ontem foi o Gouketsu, e hoje Centopeia Anciã. Dois grandes e poderosos executivos mortos. Antes mesmo do combate contra a Associação de Heróis. Certamente isso não estava nos planos, então deve ser por conta disso que Gyoro esteja recrutando o caçador de heróis. Mas somos nós que temos o poder de destruição nas mãos. O que será que passa pela cabeça de Gyoro? Não importa, desde que possamos acabar com a Associação de Heróis, está tudo ótimo. E se perguntam, o que deve ter acontecido com o Sonic? Ele não apareceu até agora. Será que ele é incompatível com a célula monstro? Então Deus Inseto e Ceifador Real são convocados por Gyoro, e eles são encarregados de seguir Garou, que acabou de sair. E dessa forma, acaba mais um capítulo do mangá de One Punch Man. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal, curtam, e compartilhem com seus amigos, e não deixem de ativar o sino de notificação para que não percam os próximos capítulos. Até a próxima!